Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que alegria! Estamos no nosso dia 21 dos nossos 100 dias que podem mudar a sua vida. E é com muita alegria que eu venho aqui falar com você nesse dia tão especial. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Eu sou o pastor Rogério e estou aqui para direcionar você a uma mudança extraordinária de vida em nome de Jesus. Hoje a nossa leitura, nós lemos o livro de Mateus, capítulo 7 e 8, lemos Levítico, capítulo 3 e 8, e lemos também Provérbios, capítulo 20 ao capítulo 22. Levítico foi do 3 ao 8, tá bom? Então hoje essa palavra nos conduz a 3 fundamentos de uma vida espiritual profunda. Nos conduz a um fundamento que sustenta, que é o que nós vemos em Mateus, a casa sobre a rocha. Nos conduz sobre uma consagração que separa, quando nós nos consagramos ao Senhor. E também a uma sabedoria que protege. Quem constrói sobre a palavra vive em consagração e escolhe com sabedoria, permanece firme mesmo na tempestade. Então, esse é o nosso fio condutor do dia de hoje e é uma alegria poder conversar com você. Mateus capítulo 7 e capítulo 8 nos mostra um fundamento sólido, um fundamento sobre a rocha que sustenta a nossa caminhada, a nossa vida com Deus. No livro de Mateus capítulo 7, Jesus encerra ali o seu sermão do monte, e Jesus faz uma alerta muito séria no versículo de número 21 do capítulo 7, dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é muito importante para as nossas vidas. Nós não temos que ter uma aparência espiritual. Não temos que aparentar ser cristão. Nós temos que, de fato, praticar a palavra de Deus em nossas vidas. Não adianta eu dizer que eu sou cristão, mas as minhas atitudes, a minha vida não condiz com aquilo que eu prego, não condiz com aquilo que eu vivo, não condiz com aquilo que as pessoas vê em mim. Falar que é uma coisa, agora viver plenamente aquilo que Jesus tem é outra. Nós não vivemos de rótulos, Nós vivemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso que nós temos que praticar a palavra de Deus. E ele conclui, esse texto com a parábola dos 2 fundamentos, que é a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, de Mateus 7, 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, vem aqui praticar, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando você escuta a palavra de Deus e você pratica, você é comparado então a um homem prudente. Pode vir tempestade, pode vir circunstâncias, problemas, pode vir dificuldades, mas se o teu alicerce está bem estruturado em Cristo Jesus, isso não fará diferença nenhuma na sua vida. Porque quando a tempestade vier, o teu alicerce te sustentará, o teu fundamento te sustentará. Em Mateus capítulo 8, nós vemos Jesus curando, libertando e acalmando a tempestade. A autoridade não está no barulho, meu irmão e minha irmã, mas a autoridade está na identidade e no fundamento. Quem é você em Cristo Jesus? Não adianta você ser uma pessoa que faz muito barulho, mas não ter uma identidade firmada. Existem muitos barulhentos por aí que só estão falando e não estão cumprindo, praticando aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser falado. E o seu fundamento fala muito de quem você é. Porque senão na primeira dificuldade que vier, você o abandona. Você deixa Jesus de lado e ele não é mais o teu condutor, não é mais quem direciona a sua vida, mas sim o teu ego e o teu ser. Nós estamos aqui para transformar a nossa vida. Então deixar de lado o nosso eu é fundamental. Porque quem constrói a sua vida na base da palavra vive com segurança, mesmo quando o vento sopra, mesmo quando a turbulência chega, mesmo quando as dificuldades acontecem. Isso que nós aprendemos em Mateus 7 e 8. Depois nós fomos para Levítico, do capítulo 3 ao capítulo 8, e aqui nós vemos a consagração dos utensílios, Moisés ensinando ali o povo, e em Levítico vemos as instruções sobre ofertas e especialmente no capítulo 8 a consagração dos sacerdotes.
né? Deus não chama para o serviço sem antes uma preparação. Levítico 8,4 diz: E Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. A obediência precede a unção, né? Quando nós somos obedientes, a unção vem sobre as nossas vidas. Unção, meu irmão, você não ganha, você conquista. Unção você conquista se consagrando ao Senhor Jesus todos os dias. Muitas pessoas querem ter unção, mas não querem ter consagração. E a consagração envolve, né, sangue, envolve óleo e envolve separação. Sangue é o sacrifício. Óleo é o tempo que você se dedica em buscar a presença de Deus. E separação é santidade, quando você é separado para exaltar e glorificar o nome de Jesus. Isso nos ensina que servir a Deus é algo comum, é algo santo, é para os separados. Nós precisamos nos separar para o Senhor, não se separar do Senhor, né? Mas nos separar para o Senhor cada dia mais. Não se trata apenas de fazer algo para Deus, mas é pertencer em Deus, pertencer à nossa vida. Por isso se consagre a Cristo. Se consagre ao Senhor, faça a vontade dele, não a tua vontade, e você verá quanto Deus o abençoará, o quanto Deus transformará a tua casa. Provérbios capítulo 20, depois ao 22, nós continuamos lendo, e Provérbios não tem como não falar de sabedoria, né? Provérbios é o livro da sabedoria, e aqui nós vemos uma sabedoria que vai preservar o nosso futuro. Provérbios está reforçando princípios práticos para uma vida diária, para uma vida cotidiana. Em Provérbios 20, 18 nós vemos: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Tudo que nós planejamos, meu irmão, o Senhor vai executar, segundo a vontade dele para as nossas vidas. Mas Deus ele não trabalha de forma desordeira, de forma desorganizada. Deus ele trabalha com planos. Deus ele trabalha quando nós nos organizamos. A unção do Senhor nos acompanha. Por isso que nós precisamos planejar aquilo que está em nossas mãos, aquilo que o Senhor tem dado a nós. A sabedoria, meu irmão e minha irmã, é ouvir antes de decidir. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e esconde-se. Maturidade espiritual é prever consequências. Não adianta você estar vendo que vai dar ruim e você continuar fazendo. Você tem que prever que vai dar errado. Você tem que prever a consequência do teu ato. Por isso que o sábio, ele vê antes de tudo acontecer e já se organiza, já se prepara. Nós não temos que apenas reagir às situações, mas nós temos também que firmar o nosso alicerce, discernir o espírito, discernir os tempos e o lugar que você tem vivido. Provérbios nos mostra que caráter, prudência e disciplina protegem o nosso destino. Então, esse foi os livros que nós lemos hoje. O que nós aprendemos, então, com esses livros? Primeiro, a palavra é o fundamento da nossa estabilidade. A consagração precede serviço verdadeiro e prudência evita dores desnecessárias. Mateus nos ensina a construir sobre a rocha. Levítico nos ensina a viver separados para Deus. E Provérbios nos ensina a escolher com discernimento. E eu quero que você saia daqui abençoado, por isso eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa vida que me assiste, por essa pessoa que está aí. Deus amado, que o Senhor venha sobre a vida dela, que ela possa ouvir a tua voz, a tua direção, ter uma vida separada, consagrada ao Senhor. Que ela possa, Pai amado, viver em santidade para te servir. Que ela possa, Pai amado, ter sabedoria para discernir os tempos e o que está acontecendo. Que essa vida, que essa pessoa, Pai amado, viva o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, meu irmão e minha irmã, ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comenta e compartilha. E se você chegou até nesse momento, nesse vídeo, coloque nos comentários, Casa sobre a Rocha, para mim saber que você chegou até o fim desse vídeo. E para encerrar, eu gostaria de deixar apenas algumas palavras para vocês. Tempestades elas virão, dificuldades virão, problemas virão, mas quem tem um fundamento sólido em Cristo permanece. Quem vive consagrado carrega autoridade. Quem anda com sabedoria protege o próprio futuro. Esse foi o nosso dia 21 de 100 dias que vão mudar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe
e até o próximo vídeo.